A paz do Senhor Jesus, queridos. Glória a Deus. Hoje nós estamos aqui para o encerramento desta campanha Há uma fonte em meio ao deserto. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos aqui encerrando essa campanha. Hoje seria o nosso evangelista Herônio, que estaria ministrando, encerrando, mas devido às chuvas lá em São Paulo, o irmão o evangelista Herônio está sem conexão. Então, eu vou estar aqui substituindo o irmão, trazendo uma palavra para vocês, encerrando essa campanha que nós demos início no dia 17, com a missionária que está lá nos Estados Unidos, em Nova York, melhor dizendo, a missionária Gabi. Depois, no dia 18, tivemos a missionária Grazi, lá da Flórida. No dia 19, ontem, eu estive aqui, falando com vocês. E hoje, dia 20, o encerramento, que seria com o evangelista Herônio. Mas, conforme eu disse, devido às chuvas de São Paulo, ele está sem conexão. E eu queria aproveitar para agradecer a missionária Gabi, a missionária Grazi, que prontamente aceitaram o convite para participarem para ministrarem nessa campanha. Campanha essa que o Senhor colocou no meu coração, numa das orações que eu fiz na madrugada, e buscando ao Senhor, o Senhor foi ali confirmando, e o Senhor foi colocando no meu coração as pessoas que deveriam participar dessa campanha para ministrarem aqui junto comigo. Hoje, continuando a campanha Uma Fonte em Meio ao Deserto, eu tenho como tema desta noite, desse dia, o Oásis de Elim. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Uma palavra assim tremenda, como toda a palavra do Senhor não é? E essa palavra está em Êxodo, no capítulo 15. Se você está aí com a sua Bíblia, quiser abrir a Bíblia, é o capítulo 15, o versículo, nós vamos do 22 ao 27. Amém? Êxodo 15, do versículo 22 ao versículo 27. Que tem como subtítulo: As águas amargas tornaram-se doces. Glória a Deus. Aleluia. Então, versículo 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso, chamou-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Então disse: Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então
chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Aleluia! Glória a Deus! Nós vamos ficar com o versículo 27, mas eu quero falar um pouquinho sobre esse versículo 15, para nós entendermos o que realmente estava acontecendo com o povo de Israel naquela hora. Esse capítulo 15, ele inicia com um canto de vitória. O canto de vitória do povo de Israel, pela grande vitória que Deus havia dado a esse povo, ali na saída do Egito, quando o Senhor fez com que o exército de Faraó perecesse ali debaixo daquelas águas profundas do Mar Vermelho. Então eles já tinham saído do Egito, o exército de Israel já havia sido destruído, afogado debaixo das águas do Mar Vermelho. E aqui nesse capítulo 18, começa com esse cântico, eles cantando, eles louvando ao Senhor por essa vitória. Amém? Glória a Deus. Por isso que nós temos o hábito de falar, olha, você vai sair desse deserto, você vai cantar o hino da vitória. Porque aqui, nessa passagem, Êxodo, eles saíram, eles conseguiram a libertação e saíram daquela opressão e debaixo do jugo do exército de Faraó, e eles pereceram lá no fundo do mar, e o povo de Israel seguiu caminhando, cantando o hino da vitória. Então começa com esse cântico. Mas toda caminhada no deserto, ela tem as suas adversidades, até mesmo fora do deserto. Nós caminhamos, mas nessa caminhada com o Senhor, nós passamos, nós enfrentamos dificuldades. Não tem como, mas as dificuldades Deus nos permite para que nós possamos ser preparados para que algo maior, vitórias grandes, promessas do Senhor possam chegar até a nós. Nós temos que estar preparados em comunhão com o Senhor para conseguirmos chegar em triunfo e também cantarmos o nosso hino da vitória. Amém, queridos? Glória a Deus. E aqui nós vemos que o povo sai nessa caminhada e aí começa a acontecer o quê? Começam a vir as adversidades, começam a surgir as situações em meio a essa caminhada no deserto. Né? Geralmente a pessoa fala assim, quando acontece uma coisa ruim, sempre vem uma ou duas juntas, nunca é uma coisa só. Mas o deserto é assim mesmo, é aprendizado, é crescimento, né? Então eles começaram a caminhar após cantar o hino da vitória, após saírem ali do Egito, o exército de Faraó morreu, e eles começam a caminhada dele, mas aí começam a enfrentar a adversidade. Aqui fala que foi a sede. Eles enfrentaram o problema da sede, a adversidade, a falta de água. No deserto, como eu falei ontem, o deserto não é um lugar confortável. O deserto não é um lugar bom. O deserto não tem belas paisagens. O deserto é só terra árida, sequidão, né? De dia, aquele calor escaldante, à noite, aquela temperatura que cai e é muito frio. Tem serpentes, como eu falei com vocês, que ainda tem no deserto ainda tem o risco das serpentes, que eu falei com vocês, que fala da traição. Mas não podemos morrer no deserto, não podemos parar ali no deserto. O deserto não é um lugar confortável, não é um lugar para o servo de Deus.
ele é apenas uma passagem. E durante esse percurso no deserto é que vai demonstrar para Deus a sua fé nele, a sua confiança nele, e se você está realmente preparado ou não para receber a sua bênção, a sua vitória e também cantar o hino da vitória. Amém, queridos? E o que aconteceu aqui com esse povo? O povo começou a caminhar, veio a sequidão, veio a seca. Aqui fala na palavra. E aí eles pararam ali no deserto de Sur e não achavam água. E foram andando e chegaram até Mara. Mas acontece que as águas de Mara eram águas amargas e não se podia beber. Não tinha como beber. E o que aconteceu? Como eu falei ontem, o povo passava pelas experiências do Senhor, mas não aprendiam com as experiências. Cada experiência que o povo hebreu, o povo de Israel passava, ao invés deles crescerem, ao invés deles saberem a direção, o caminho, como fazer, não, eles murmuravam. E a murmuração chegava até Moisés de tal forma que Moisés ficava acuado com o povo se deixasse, o povo apedrejava Moisés. E a água ali amarga. Mas como eu disse ontem, Moisés, ele viu quantas coisas maravilhosas Deus tinha feito. Ele sabia o Deus grande, o Deus de Israel, o grande Deus que ele servia. E ele não murmurou. Muito pelo contrário. Moisés foi falar com o dono de todas as fontes. Aquele que pode abrir fonte onde não tem. Aquele que pode trazer à existência tudo, manancial, flores no deserto, fruto, fontes, o Todo-Poderoso. Moisés foi falar com o Todo-Poderoso, o dono de todas as fontes. E Moisés ali, mais uma vez, Moisés ali se humilhando diante do Senhor, colocando a situação para o Senhor. O Senhor, como sempre, fez o quê? Deu a direção a Moisés. Olha, Moisés, eu sei que essas águas são amargas. Eu sei que não dá para beber essas águas. Mas pega aí uma árvore e joga lá nessa água, que essa água vai ficar saudável. E Moisés viu lá uma árvore lá seca, um galho lá, e joga lá dentro da água lá, e a água fica saudável. Deus mostrou-lhe uma árvore. Aqui no versículo 25, então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Será que essa árvore estava ali? Para o Senhor mostrar a Moisés aquela árvore, é porque com certeza aquela árvore não estava ali. Mas o Senhor mostrou a árvore para Moisés. Olha, eu tenho uma saída. Eu vou lhe mostrar a saída. Abre os seus olhos. Abre os seus olhos para você ver. Tem uma saída. Abre os seus olhos que você vai ver. Eu estou contigo. Eu tenho uma saída. Eu sou o Deus que tira o meu povo do exército, do deserto, perdão. Mas enquanto ele está no deserto, eu cuido. Aleluia, glória a Deus. E Moisés foi lá e lançou a árvore sobre as águas e elas se tornaram doces. E eu fico aqui pensando, qual é a sua atitude, qual é a minha atitude diante de um deserto escaldante? Ontem eu disse, Moisés precisou ir falar com a rocha. A rocha
é o próprio Senhor Jesus. A rocha é o próprio Senhor, aonde a rocha ali que abriu e jorrou aquela fonte daquela rocha, é o próprio Senhor Jesus quando ele disse o quê? Eu sou a fonte da água viva que conduz para a vida eterna. Glória a Deus. Moisés ali falou com a rocha. Moisés hoje aqui falou com aquele, o dono das fontes. Aleluia. E Deus ali deu a orientação a Moisés. E foi aquela árvore. E a água tornou-se uma água saudável, uma água sadia, uma água que se podia beber, aonde se podia matar a sede. A saída foi o Senhor. O Senhor, ele sempre tem uma fonte. O Senhor, ele sempre tem uma saída para essa sequidão, para essa situação sua em meio ao deserto. Amém? Glória a Deus. E eles chegaram ali em Elim. E Elim significa grande árvores. Elim significa árvores frondosas, grandes árvores. E eles chegaram ali e era como que um oásis. Água tranquila, água boa para se beber e para lugar bom para se descansar, se refrigerar, recuperar as forças dessa caminhada árdua do deserto. Queridos, em Salmo 23, o Senhor diz que Ele nos conduz às águas tranquilas, que o Senhor nos conduz ao refrigério. Aleluia. Esse oásis de Elim nada mais é do que o Senhor Jesus. Esse oásis de Elim é o Senhor Jesus nos conduzindo às águas tranquilas de descanso, mesmo em meio ao deserto. Glória a Deus. A presença do Senhor, ela se faz notória todo o tempo, em toda a nossa caminhada no deserto. Nós nunca estamos sozinhos no deserto, sozinhas no deserto. Deus, ele permite o deserto, mas ele está ali conosco. Ele caminha conosco. Ele vai dando, suprindo, ele vai fazendo tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que é necessário. Ele é a rocha que faz a água sair, ele é o oásis, aonde tem as águas tranquilas e nos refrigera. E o povo chegou ali, aqui no versículo 27, nesse lugar de tranquilidade, de descanso, e havia não só uma fonte, aleluia, haviam 12 fontes, porque tudo que Deus dá, querido, ele dá muito além daquilo que nós pedimos, pensamos ou podemos imaginar. Deus nos supre muito além daquilo que nós precisamos, muito além daquilo que nós pedimos, muito além daquilo que é a nossa necessidade, porque Deus é Pai amoroso. Então aqui, quando o povo chegou ali no oásis de Elim, que simboliza ali o Senhor Jesus, do Salmo 23, que nos conduz às águas tranquilas de descanso e refrigera nossa alma, aqui haviam 12 fontes, não foi só uma fonte. Aleluia. É o Deus da abundância. Eu vim para que tenham abundância. Eu vim para que tenham vida
e vida em abundância. Aquele que nos abençoa além do que nós pedimos, além do que nós precisamos. Eles precisavam apenas de uma fonte para matar a sede deles nesse deserto. Mas Deus proveu 12 fontes. Deus proveu 70 palmeiras para que houvesse bastante frescor, para que eles pudessem ali descansar e se recuperarem, né, naquela sequidão, naquela sede, naquele sol escaldante. Nós também sabemos que o 12 é um número que fala dos discípulos, portanto, fala da igreja, né? E 70 fala da bênção de Deus, que vem dos 7, da presença do Senhor, e por aí vai, mas isso aí é uma outra pregação. Nós vamos ficar aqui com a condição de que Deus é o oásis de Elim, Jesus é o oásis de Elim que nos supre, que mata a nossa sede, mas é necessário passar por esse deserto sem murmurar. O povo aqui murmurou, mas Moisés, mais uma vez, não murmurou. Moisés foi falar com o dono das fontes, aleluia. Moisés chegou até o dono das fontes. E eu vou ler novamente aqui o versículo 25, que é muito lindo isso. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e ordenanças. Olha, nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos buscar mais o Senhor na palavra. Precisamos obedecer mais os mandamentos do Senhor. Precisamos nos aproximar mais dessa rocha que é Jesus. Bebermos dessa fonte. Deixar fluir de nós, de dentro de nós, rios de água viva, que, como eu falei ontem, que vai jorrar sobre muitos. Que nós possamos ser esse instrumento, este canal, essa ferramenta do Senhor. Amém? E ali eles continuaram ouvindo o Senhor, eles ficaram ali ouvindo os mandamentos, e o Senhor disse: olha, se vocês me obedecerem, nenhuma enfermidade que eu coloquei lá no Egito virão sobre vocês. Eu enviei para o Egito, mas se vocês me obedecerem, seguirem meus estatutos, nenhum de vocês receberão as enfermidades que eu enviei nos Egito. Muito pelo contrário, porque eu sou o Deus que sara. Aleluia. E eles caminharam e eles chegaram ali em Elim. Interessante o lugar que o Senhor os conduziu. O povo ali acampou junto a essa água de descanso, junto a esse refrigério. Tinha 12 fontes aonde eles puderam saciar a sede, aonde eles puderam recuperar o ânimo, as forças. Eles respiraram ali aliviados, porque a água era boa, era muito boa, era saudável. E hoje, querido, quando nós confiamos no amor do Senhor e clamamos com fé, quando nós confiamos no amor do Senhor e clamamos com fé, Ele mesmo nos livra da sequidão do deserto. Ele mesmo nos livra e nos leva às fontes e nos leva às águas tranquilas. Ele faz com que as fontes apareçam diante de nós. Ele faz com que a rocha se abra e nasce a fonte. Ele faz ali aparecer o oásis, como o oásis de Elim, com 12 fontes.
mas nós não morremos no deserto. Nós não vamos morrer no deserto. Nós não vamos ficar secos, com sede. Não, mas nós precisamos parar de murmurar. Nós precisamos orar. Nós precisamos falar com a rocha. Nós precisamos falar com o Deus das fontes, o Deus Todo-Poderoso, e Ele nos conduzirá a pastos verdejantes. Ele fará o deserto florescer. Ele colocará mananciais de água diante de nós. Ele nos conduzirá em pasto verdejante, em águas tranquilas e com refrigério. E nós sairemos deste deserto e chegaremos na nossa promessa, porque é nessa fase do deserto aonde nós temos as experiências mais profundas e pessoais com o Senhor e somos preparados para recebermos as grandes promessas de Deus na nossa vida. Amém, queridos? Ele canta labaxés, herederiei de cantalabás. O que nós estamos entendendo nesta campanha? Obediência. O que nós estamos aprendendo, entendendo nesta campanha? Não murmurar em meio às adversidades, em meio ao deserto, em meio à sequidão, mas orarmos ao Senhor, a falarmos com o Senhor, falarmos com confiança naquele que pode tudo, naquele que pode abrir mar vermelho, aquele que pode agir no deserto, fazendo fontes aonde não tem, porque Ele é a própria fonte. Jesus é a fonte de água viva, sim. E nós temos que saciar a nossa sede nessa fonte que é Jesus. Amém, queridos? O Senhor abrirá fontes no seu deserto, com certeza. O Senhor abrirá fontes no nosso deserto. Precisamos estar obedientes, atentos aos mandamentos, para não desviarmos nem para a esquerda, nem para a direita, mas seguirmos firmes, orando, confiando, de boquinha fechada, sem murmurar, abrir a boca só para glorificar, só para louvar, só para agradecer ao Senhor, mesmo em meio às adversidades, porque Ele nos conduzirá. Ele mesmo nos conduzirá nesse deserto, e nós vamos ver a saída desse deserto, e nós vamos chegar ao lugar que o Senhor tem preparado para cada um de nós. O Senhor Jesus é o presente de Deus no nosso deserto. O Senhor Jesus é o oásis de Elim, o presente de Deus no nosso deserto. E nós precisamos nos aproximarmos dele a cada dia, a cada momento, a cada situação. Joelhinho no chão. Orar mais, crer mais e murmurar menos. Boca fechada. Glória a Deus. Nós temos o exemplo desse líder, Moisés, que meio a toda essa circunstância, nessa situação aqui, mais uma vez, Moisés não murmurou e Moisés clamou ao Deus das fontes. E não só uma fonte ele abriu, mas 12 fontes ele colocou ali à disposição do povo em meio ao deserto. 12 fontes, 70 árvores, aonde eles puderam recuperar o seu ânimo e a sua força. E não é diferente conosco, querido. Jesus é o oásis de Elim. Ele é o presente do nosso Pai Yahvé no nosso deserto. Amém? Glória a Deus. Eu espero que o Senhor tenha falado com essa breve palavra no coração de vocês.
Eu queria agradecer aos irmãos que ficaram aí ouvindo esse pedacinho da palavra, recebendo essa palavra, se alimentando dessa palavra, porque muitas vezes nós vemos aí pessoas ministrando a palavra no ao vivo e as pessoas não ouvem, não param para ouvir. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para parar e ouvir um pouquinho de uma mensagem de Deus. Querem bênção, mas não querem um abençoador. Não querem ser edificados, não querem ser exortados. Não querem. Não querem nem, sabe, que quando você não ouve a palavra, você não tira esse tempo, você está perdendo, às vezes, grandes oportunidades, grandes bênçãos. Porque o que o mundo lá fora tem para lhe oferecer, ou as suas preocupações, porque muitas vezes as pessoas estão tão envolvidas com as suas preocupações, com os seus problemas, que ele não tem tempo para parar, para meditar na palavra, para ouvir um ao vivo com uma mensagem. Às vezes vai lá e curte, mas nem ouviu. Às vezes lá bota até lá misericórdia. Às vezes bota até lá palavra tremenda, mas nem ouviu. Nem parou para ouvir, para dar atenção ao que o Senhor estava falando naquela mensagem. Talvez Deus fosse falar coisa ali que fosse direto ao coração dele, para abençoá-lo. Mas a palavra de Deus é alimento. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E vocês são mais que abençoados, que estão aí ouvindo. E os que hão de ouvir ainda, porque estão dando esse tempo para o Senhor, que poderiam estar fazendo outras coisas. Não só curtiram lá para que a irmã Norminha visse, a missionária Norminha visse, que você curtiu, que... Não, queridos, a mim não faz isso, não vai me acrescentar em nada. É você com o Senhor, mas eu vejo tanto isso, e eu fico olhando, eu falo, meu Deus, quem não tem tempo para Deus, querido, está perdendo muitas bênçãos. Que a palavra de Deus, ela é alimento, ela fortalece e ela exorta, como que a vara, o cajado ali na mão do pastor, que a ovelhinha quer ir para lá, o cajado vai e puxa para cá, porque a palavra faz assim conosco. A palavra faz assim. Nós vimos aqui que o povo estava murmurando, mas o Senhor deu ali, no meio dessa situação que Moisés clamou, Deus colocou ali, deu-lhes estatutos e uma ordenança e os provou ali, dizendo: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e deres ouvido aos seus mandamentos e guardares os seus estatutos e praticá-los e vivê-los, lógico, não é? Pôr em prática, nenhuma das enfermidades virá sobre ti, das quais enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que te sara. Aleluia. Tem um mandamento. Deus faz todas as coisas, sim, mas Deus também quer a obediência. Deus também quer que nós coloquemos a fé em prática, em meio à adversidade, sem murmurar, mas louvar, mas clamar, mas já agradecer antes de receber. Isso é fé. Deus fala conosco que Ele é o Deus, o Jesus é o presente de Deus no oásis. O Espírito Santo aqui agora está falando comigo. Meu filho Jesus é o oásis, é o presente que eu dei a vocês e que também caminha com vocês nesse oásis, para ajudá-los, para dar do que beber, para ajudá-los a sair dessa sequidão, caminhando em triunfo, sair do deserto e cantar o hino da vitória, conquistando as grandes promessas que Deus tem para a sua vida.
aqueles que não perecem no deserto, que não morrem no deserto, quando sai do deserto, que sai cantando o hino da vitória, sempre passou pelo deserto, Deus permitiu, porque Deus tinha algo grande para entregar a esse servo. E a prova é no deserto. Você vai mostrar para o Senhor se você está apto ou não. Vai ser nesse deserto. Porque quem murmurou pereceu no deserto. Quem não obedeceu, se rebelou, pereceu no deserto. Né? Mas aqueles que seguiram, que caminharam, como hoje, os que caminham em obediência, temendo ao Senhor, tem que ter temor, querido. Não olhar para o homem, não. Se nós formos olhar para o homem, nós não vamos ficar em lugar nenhum, nem em igreja nenhuma, porque nós temos visto muitas coisas nesse tempo. Mas isso também é bíblico. Jesus já tinha nos avisado. Jesus já tinha falado que isso iria acontecer. E nós temos que seguir olhando para o alvo, olhando para Jesus, olhando para o consumador da nossa fé, porque foi ele que morreu na cruz por mim, não foi homem nenhum, é ele que ofereceu a vida em troca da minha salvação. Então, por amor a ele, eu olho para ele, eu olho para essa palavra aqui, queridos. Procuro fazer o que eu posso. Quando eu não consigo de mim mesma, eu clamo ao Espírito Santo, eu clamo ao Senhor, segura minha mão, Senhor. Mas não me deixe fraquejar, mas não me deixe cair, mas não me deixa, me segura, me sustenta. Porque é assim que nós conseguimos vencer. Sozinhos nós não conseguimos, querido. Fala com a rocha, aleluia. Fala com a rocha, aleluia. Fala com aquele que pode abrir 12 fontes aí para você nesse deserto. Mas obedeça. Olhe, feche os olhos para as coisas desse mundo. Como eu disse, muitos atrativos que sutilmente está enredando os servos de Deus. Muita sutileza, muita coisinha que aparentemente não parece nada. O que tem? Nada demais. É tempo que está roubando você de estar na casa do Senhor. É tempo que está roubando você de estar meditando na palavra. É tempo que está roubando você de pôr os seus joelhos no chão. Aleluia. A palavra do Senhor diz que nós devemos orar um pelos outros. Não fique pensando só no seu deserto, não fique pensando só na sua situação. Não faça isso não. Ontem, depois desse vídeo aqui, eu fiquei até quase 2 horas da manhã atendendo pessoas no privado do meu WhatsApp, no privado do Facebook, pessoas que viram a mensagem, pessoas pelas quais já estavam passando situações adversas, que eu já venho orando por alguns deles. E ali na madrugada eu colocando meu joelho no chão e orando por pessoas que eu nem conheço, queridos. Mas eu não perco a oportunidade. Eu não perco a oportunidade. Eu não quero chegar diante do meu Deus com as minhas mãos vazias. A palavra do Senhor diz que que a seara é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. A palavra do Senhor diz que nós devemos amar o nosso próximo. Eu posso não ter condição de estar perto das pessoas para ajudá-los, mas eu posso orar. A minha oração pode surtir efeito em favor daquelas pessoas. Eu participo num grupo de WhatsApp, o grupo da missionária Grazi, lá da Flórida. Eu sou uma das administradoras desse grupo. E outro dia eu estava conversando com a missionária Grazi. Missionária, hoje eu recebi no privado do meu WhatsApp vários pedidos de oração,
pessoas perguntando se podiam ligar para mim de Nova York, de Portugal, de vários lugares que fazem parte desse grupo. Outra vez eu acordei na madrugada com a mãe de um rapaz aflita de uma situação que havia morte no meio, e ela aflita, com medo que o filho dela sofresse alguma consequência pela morte do amigo do filho dela. Eu estava dormindo, eu ouvi meu celular tocando, e quando eu fui atender era essa irmã, que eu já vinha orando pela situação, e ela ali aflita, sem conseguir dormir, e eu ali conversei com ela, falei um pedaço da palavra com ela, orei com ela. Queridos, olha, vamos obedecer o mandamento, os estatutos, orar um pelos outros, vamos esquecer um pouquinho o nosso deserto, e o tempo que eu estou envolvida, aí que eu posso ficar envolvida com algum atrativo do mundo, é tempo que eu poderia estar fazendo algo para o Senhor, ou para a minha vida espiritual, ou para os meus familiares, porque nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora que o Senhor vai voltar. E se o Senhor voltar nessa noite, será que o seu familiar está preparado? Será que nós estamos preparados? Então, queridos, vamos falar com a rocha, vamos falar com o dono da fonte, mas vamos aqui, obedecer as ordenanças, os mandamentos, os estatutos, porque as 12 fontes virão, porque Deus vai dar a solução de cada deserto desse aí. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a obra, queridos. Recentemente eu fui fazer a obra de Deus, evangelizar na central do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, lugar de Cracolândia, de Cracudos. E teve algumas pessoas que falaram comigo: missionária, lá não é um bom lugar, não vai não. Eu falei: olha, é justamente lá que eu tenho que ir. É justamente lá que eu tenho que ir. O Senhor vai comigo. Uma irmã foi comigo. Nós fomos, distribuímos 50 ou 60 Novos Testamentos lá. Evangelizamos. E por incrível que pareça, 30% daqueles que estavam lá, desviados, afastados da casa do Senhor. Ali tinha presbítero, ali tinha uma missionária, ali tinha obreiros da casa do Senhor. E eu orei ali com eles. Eles fizeram oração de reconciliação. E até hoje eu oro por eles, porque eu sei que esse vício não é fácil. Mas tem uma igreja batista lá, dando assistência para eles também. Eu fiquei feliz que lá tem Cristolândia. É um local que a igreja batista está lá dando assistência para eles, para ajudá-los na libertação desse vício. Lá tem batismo, tem tudo. E eu vi de perto pessoas igual bicho, cheirando mal. Faço evangelismo no hospital, levo o Novo Testamento também lá, oro. Recentemente, Deus tirou uma pessoa lá do coma, e glória a Deus, teve alta, foi para casa. Aleluia. Tudo isso para a glória de Deus, querido. Não faz mais do que obrigação nossa fazer. Missionária Norminha não está fazendo nada demais. É obrigação nossa fazer. Vamos caminhar nesse deserto, mas vamos obedecer os estatutos. Vamos fazer. Jesus está voltando, queridos. Jesus está voltando. Vamos sair dessa acomodação, dessa preocupação de problema, de olhar só para os nossos problemas.
Vamos fazer algo para o reino. Enquanto nós estivermos trabalhando para o Senhor vai estar cuidando de cada causa nossa. As fontes vão se abrir, as portas vão se abrir automaticamente. Eu tenho visto Deus fazer isso na minha vida. Aleluia. Se eu for contar o testemunho de coisa que Deus faz, Deus fez até aparecer dinheiro na minha conta que eu não tinha e eu estava precisando desse dinheiro. E não se achou, não se sabia de onde tinha vindo aquele dinheiro. Porque o dinheiro que eu tinha, o pouco que eu ainda tinha na conta, eu peguei, comprei Novo Testamento e fui evangelizar. Fui evangelizar no hospital, fui evangelizar lá no meio dos cracudos e minha mãe está aí comigo aqui de testemunha. A irmã Lu, a Lucilene Ferreira, que evangeliza comigo, sabe disso. A missionária Grazi sabe disso. Era o pouco que eu tinha, mas aquele pouco não ia resolver meu problema. Mas foi o suficiente para eu comprar lá 50, 60 e levar de Novo Testamento, e evangelizar, e levar a palavra, e orar. E orei ali pessoas de perna inchadas, e vi a perna desinchar. Foi uma coisa tremenda. E depois apareceu o dinheiro na minha conta dele, Carabaxés. Esse é o Deus que eu sirvo, queridos. Quem olha pra gente, fala, a missionária Norminha, não sabe o que a missionária Norminha tem passado. Missionária Norminha tem sido perseguida, missionária Norminha tem sido apedrejada, missionária Norminha tem sido caluniada. Mas eu não paro, queridos. Eu oro, eu entrego tudo na mão daquele que pode todas as coisas. Deus é o meu juiz, Jesus é o meu advogado, o Espírito Santo é a minha testemunha. Então, queridos, eu continuo. Quando eu paro e vem aquela fraqueza, aquele momento que nós temos mesmo, né, de nossa, mano, eu começo a me fortalecer, falando em línguas, orando em línguas, eu começo a buscar a presença do Senhor, eu começo a orar, eu faço vigília aqui no meu quarto, na madrugada, eu vou, às vezes, nessa vigília aqui sozinha com o Senhor, até 6 da manhã, vejo o dia clarear, mas eu não me prostro, eu não me deixo vencer. E eu tô aí. No dia seguinte, se eu tiver que ir lá no hospital, eu vou. Amanhã mesmo, eu já estou aqui com 60 Novos Testamentos para levar lá no Hospital Grafei Guilherme. E vou estar lá, em nome de Jesus, evangelizando, orando enfermos. Então, queridos, Deus vai abrir essas 12 fontes no seu deserto. Mas os estatutos e os mandamentos, vocês podem ver aí, Êxodo 15, no versículo 22 e 26, que o Senhor exorta. O Senhor deu a direção, levou o povo até o oásis, fez tudo, mas deu ali as ordenanças, os estatutos e os provou. Ainda disse para eles, se vocês atentamente ouvirem a minha voz e obedecerem os meus mandamentos, nem enfermidade vai vir sobre vocês, porque eu sou o Deus que sara. Promessa. Ordenança com promessa. Amém? Então, mais uma vez, eu agradeço vocês por estarem aí comigo, né? Com a missionária Norminha, ouvindo essa palavra. Que Deus abençoe ricamente vocês. Aproveito também para agradecer a missionária Gabi, lá de Nova York, que abriu essa campanha, acreditou quando eu conversei com ela, que veio do Senhor, que Deus me mostrou na madrugada, numa visão, enquanto eu orava essa campanha, conversei com ela, ela acreditou, colocou fé nessa campanha, e o primeiro dia foi ela, missionária Gabi, que está em Nova York. Eu mando um beijo para ela, um beijo no teu coração, Gabi. Muito obrigada
Que o Senhor continue te usando, que você seja esse vaso de honra na mão do Senhor. Agradeço também a missionária Grazi, lá da Flórida. Missionária Grazi com um barrigão, que já está para nascer o baby lá dela. E ela não estava muito bem de saúde, hospitalizada. E eu convidei a missionária Grazi pela fé, porque ela estava hospitalizada. E ela, pela fé, aceitou também. E ela conseguiu, saiu do hospital e esteve aqui no segundo dia fazendo essa campanha, numa transmissão lá da Flórida. Obrigada, missionária Grazi. Também pela sua confiança, pelo seu carinho, pela sua força, pelo seu apoio, por tudo que você tem feito e me ajudado. Que o Senhor te abençoe e te recompense grandemente. E que esse parto seja um parto para testemunho, glória e honra do nome do Senhor. Que nada venha te faltar, Grazi, nada, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe toda a sua casa, em nome de Jesus. E ao evangelista Herônio, que também prontamente aceitou para que fazer essa campanha que seria hoje, mas devido às chuvas lá de São Paulo, ele é de São Paulo, e ele ficou sem conexão, entrou em contato comigo rapidinho e me pediu, e eu entrei aqui no lugar do irmão Herônio, do evangelista Herônio. Mas eu também agradeço, porque ele também me ajudou, o meu computador, na hora de fazer a imagem da campanha, escangalhou, e eu enviei para o irmão Herônio a figura para colocar aí no cartaz e as nossas fotos, e ele prontamente fez, com muito boa vontade, e ajudou muito. E foi uma pena ele ficar sem conexão e não nos falar hoje essa palavra aqui. Mas não faltará oportunidade, não é verdade? E agradeço de coração a vocês. A missionária Norminha ama vocês, a missionária Norminha ora por vocês, orem por mim, porque não é fácil, né? E é assim que o Senhor quer, né? Orai uns pelos outros. E não deixa de orar. E não deixa de falar com a rocha. E não deixa de falar com o dono das fontes. Você vai sair desse deserto, sim. Cantando o hino da vitória. Testemunhando para a glória do Senhor. Vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Eu os abençoo. Que o Senhor abençoe cada um de vocês e os guarde. Fiquem na gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Shalom, queridos.